Nos nossos episódios anteriores, a gente tem trabalhado uma série de passagens que se deram até ali o capítulo 10. E quando foi na nossa última live, a gente comentou sobre o capítulo 11, mas a gente não terminou o 11, não deu. No capítulo 10, nós falamos de um assunto importantíssimo, que era a história de que existem duas testemunhas que vão aparecer no texto, né? Duas testemunhas, e essas duas testemunhas elas serão mortas. O dragão, a besta, vai matar as duas testemunhas. E essas duas testemunhas que estarão mortas, depois elas vão voltar a viver. Então, existem várias interpretações sobre quem sejam essas testemunhas, inclusive, tem muitas pessoas que falam, são pessoas, não são pessoas, não. Mas assim, a interpretação que a gente encontra... Mas é jujuba, assim, Sandra, não parece porque ela é meio diferentinha, mas é uma jujubinha, tá? Então, existe interpretações que colocam que essas testemunhas são, na verdade, os dois testamentos que seriam destruídos pelo dragão que vai comer as testemunhas, vai matar as testemunhas, que são, na verdade, a primeira e a segunda revelação. Quando o materialismo vier, ele vai destruir as duas testemunhas e haverá uma grande festa, porque as testemunhas de Deus, elas terão sido destruídas, que é o que a gente assistiu nos últimos tempos, a morte da religião, no Ocidente, pelo menos. Depois de um período mortas, essas testemunhas se levantam, elas ressuscitam, ou seja, renasce o conhecimento da primeira e renasce o conhecimento da segunda. Tem muita jujuba ainda aqui. E assim, então, renasce o conhecimento da primeira e renasce o conhecimento da segunda, essas duas testemunhas, e com isso a gente encerra a parte do segundo ai, que seria a sexta trombeta, né? 7 selos. O último dos selos, o último, se abre em 7 trombetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A quinta trombeta do sétimo selo é o primeiro ai. A sexta trombeta é o segundo ai. E a sétima trombeta é o terceiro ai, que é quando tudo termina. No nosso episódio 6º, a gente ficou de terminar o capítulo 11, mas a gente não fechou, ou seja, a última trombeta não foi abordada pela gente. Então, eu vou começar exatamente do ponto em que a gente teria que ver que essas testemunhas... Jorge, Oi? se você quiser, eu leio para você para poupar a sua voz. Pode ser. Então, você pode ler assim... No versículo 15. Você pode ler do 14. Do 14, tá bom. Do 14. É passado, capítulo 10, versículo 14. Capítulo 11. 11. Desculpe. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Então, quando as testemunhas despertam, ou seja, quando existe a ressurreição da religião, das duas revelações, quando elas voltam a ser colocadas em evidência, que isso vai conectar lá com o Evangelho, quando diz assim, que... Pega lá, Helder, capítulo 24, versículo 14 do Evangelho de Mateus. Você consegue achar rápido aí para a gente? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uau! Fechou! Então, nesse capítulo 24 aí, tem 7 sinais do fim do mundo, do final dos tempos. Então, tem vários. Vem os falsos cristos, vem os falsos profetas, vem as guerras, rumores de guerras, ódio, perseguição aos cristãos.
Tem muitas dores. E o último sinal é esse. O último sinal é que este evangelho será pregado em toda parte do mundo, aí virá o fim. Quando você lê o Apocalipse, que ele diz que o terceiro ai é quando as duas testemunhas acordam, quando as duas testemunhas se levantam, é um indicativo de que nós estamos, na verdade, no fim. E aí é a sétima trombeta, o terceiro ai, que vai acontecer agora. Pode ler agora o 15 para frente para a gente terminar isso de uma vez. Ele é curto. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Stop! Você lembra de uma conversa de Pilatos com Jesus, em que Pilatos perguntou: tu és rei? Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Tá? Cadê o teu reino? Aí ele responde: o meu reino não é deste mundo. Só que lá no Evangelho de João está dito assim: o meu reino não é deste mundo ainda. É o que está escrito lá. Uhum. O meu reino não é deste mundo, mas segue na frase dizendo que é ainda. Porque um dia será do Senhor. Um dia o mundo será do Senhor. Mas naquele momento o reino ainda não era, o reino dele ainda não era deste mundo. E quando ele toca a sétima trombeta, o que você leu aí nesse versículo? E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Puf! Agora a terra pertence a Jesus. Ou seja, findou o reino do mal. Ok? Então, assim, isso é muito importante, porque as pessoas têm muito aquela ideia de que o Apocalipse é uma desgraça, né? Então, aí está colocando que quando tocar, tudo bem, passou um monte de coisa ruim para trás. E essa sétima trombeta também vai ter as coisinhas dela. Mas agora o mundo pertence a Jesus. Pode continuar. Versículo 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. 17. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Eita. 19, pode fechar o último. 19. Pode fechar o último. 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Ok. Bom, isso aí é a abertura do sétimo selo, a sétima trombeta, ou seja, o terceiro ai. Terminou. Terminou. Agora é o momento em que o Senhor vai recompensar os que foram bons e vai punir os que destruíram a terra. Ok, Laelder? Ok. Então, nesse momento, a gente fechou a segunda parte do Apocalipse. Porque a primeira parte do Apocalipse é uma espécie de introdução. É aquelas cartas, aquela coisa toda, daquele cenário. Uma segunda parte do Apocalipse é a quebra dos selos.
que a gente assistiu. Quebrou os selos, depois vieram as trombetas, pronto, acabou. O Apocalipse podia ter terminado Parado aqui. aqui. Pronto. Abriu o último selo, acabou. A partir de agora, nós vamos assistir um filme. João vai assistir a história da humanidade. É como se fosse assim: os selos foram abertos, tudo o que tinha para acontecer aconteceu, né? Tudo no sentido simbólico, porque isso é lá atrás. Os selos teriam que ser abertos no momento presente, né? A cada momento, e não lá, mas ele vê como se fosse uma antevisão da abertura. E agora ele é levado para uma sala de cinema, onde ele vai assistir o filme do que vai acontecer. Então, nós vamos contar a história toda de novo, só que a gente vai contar a história de novo com uma visão totalmente metafórica que João vai fazer sobre o que seja a história da humanidade. Aqui é que vão entrar os símbolos, as coisas, as interpretações. Agora que se o que tinha para trás era meio simbólico, daqui para frente é simbólico e meio. Daqui para frente, Laelda, é uma quantidade tão grande de símbolos, de detalhes, de coisinhas. Meu Deus do céu, eu não sei nem se a gente termina com tanto detalhe que tem para a gente ver daqui para frente. Mas aí eu tenho uma pergunta. Mas por que essa divisão, Jorge? Já que você mesmo disse que poderia ter acabado nesse capítulo, nesse versículo que a gente acabou de mencionar. Porque o que é que diz os estudiosos, você, dentro dessa cultura hebraica que você possui, além do conhecimento espírita que você detém? Na verdade, são duas visões diferentes. Nada garante que João tenha tido um sonho só. Ele pode ter tido 2 sonhos. Em um sonho ele viu isso. E você vai ver que quando começar o próximo capítulo, não tem conexão com o anterior. É como se existisse uma fratura nessa história. Nós estamos aqui tão empolgados, falando de trombeta, falando de anjos, falando de um cenário que tem 24 anciãos. Se vocês perceberam, já faz vários capítulos que João está no mesmo lugar, assistindo uma cerimônia, que o cordeiro está sentado num trono, tem 24 anciãos. Esses 24 anciãos assistem à quebra dos selos, os anjos trocam trombeta, um monte de coisa acontece, e está presenciando tudo. Tudo num lugar só, tudo é uma visão só em que ele está assistindo essa sequência de fatos. Agora, quando começar o capítulo 12, parece que levaram João para outro canto. Ele nem lembra mais o que ele estava escrevendo e ele vai começar a escrever uma coisa que não é mais daquela reunião. Agora é um filme que ele vai assistir. Vamos assistir com João o filme da história da humanidade. Eu não vou interpretar nada. Vocês vão ter que interpretar tudo. Vocês têm mais conhecimento do que eu. Vocês vão ter que descobrir tudo o que é, não é? Fátima Rabelo quer saber o autor do livro, Laelder. É Marco Paulo Denucci de Espírito. Marco Paulo Denucci de Espírito. Tá. Isso aí. Certo? Não mostra o nome do livro que a pessoa agora pegou bem. Apocalipse segundo o Espiritismo. Beleza. Muito bem. Então, eu quero só deixar isso bem registrado, porque a gente vai fazer uma fratura na nossa conversa agora. Nós abrimos todos os selos, ouvimos todas as trombetas, e o mundo foi entregue ao Senhor Jesus. Vamos ver os detalhes de como é que isso acontece? Nós vamos retornar a símbolos, imagens, ideias, pontos que vão ser importantíssimos nessa discussão. Então, Laelder, você pode começar a leitura do capítulo 12 para a gente. Certo.
Ele diz assim: a síntese do capítulo 12, segundo o livro, é: o capítulo descreve o surgimento da besta apocalíptica, bem como os desvios por ela perpetrados. Bom, aí a gente vai agora para o versículo 1 do capítulo 12. E viu-se em Olha grande aí, sinal. não está mais no lugar. Agora ele vai falar de uma visão que ele teve. O texto já começa ele na visão. Então, assim, é como se ele fosse recontar essa história que a gente assistiu, com esse monte de trombeta e tal. Agora ele vai contar com calma esses negócios e a gente vai conectando. Ah, o primeiro cavaleiro. Ah, o segundo cavaleiro. Ah, isso aqui é um. A gente vai voltar aos símbolos nessa nova etapa. Vamos lá? Vamos lá. Depois eu tenho uma pergunta justamente sobre isso. Primeiro, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Pera, para. Então, o que está dito? Viu-se um grande sinal no céu. Então, se é um grande sinal no céu, é porque é uma coisa muito importante que está acontecendo. É um grande sinal no céu. Eu não sei se alguém lembra de algum grande sinal no céu que aconteceu na história das religiões, mas tudo bem, deixa pra lá. Aí, uma mulher que está vestida como se ela fosse o próprio sol, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, pensem que essa mulher não é uma mulher, que a coroa não é uma coroa, que as estrelas não são estrelas, que cabeça não é cabeça, que lua não é lua e pé não é pé. Tá bom? Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Opa, então, essa mulher que a gente está falando, ela vai dar à luz. Vai nascer uma criança desta mulher vestida de sol, que é um sinal do céu. E o que acontece quando essa criança nasce? Terceiro, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E o que esse dragão vai fazer? O versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ok. Pronto, agora sim. Fechamos o raciocínio. Tem uma mulher, tá certo? Hum, Está vestida de sol, hum, vai dar à luz. hum. E essa criança que ela vai dar à luz, o, o dragão que aparece, ele quer comer a criança. Isso. E derruba as estrelas do céu, né? Derruba a estrela do céu e ele tem 7 cabeças, ele Isso. tem 7 diademas na cabeça dele e tal. Alguma ideia do que seja isso? Não vale Alguém colar. não vale colar. Alguém tem alguma ideia? Se manifesta, hein? Materialmente, espiritualmente não, tá? Só materialmente. Existe muita convergência entre os vários estudiosos do Apocalipse sobre o que seja isso. Isso é uma parte pouco controversa. Hum, Eles dizem que essa mulher é a religião. Essa mulher representa o pensamento religioso. E o que significa o parto dessa mulher? Isso era uma pergunta. Se a mulher é a religião, o que significa o parto dela? tecnicamente seriam os seus ensinamentos, né? Ou não? É o nascimento de uma nova religião.
Sim. Então, vai nascer uma nova religião. Vai nascer uma nova religião. E vai ter um dragão que vai querer destruir o nascimento dessa nova religião. Quem é o dragão que quer. Quem é a nova religião? A nova religião é o cristianismo. Então, a mulher está grávida. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Então, ela vai surgir ali das 12 tribos de Israel, e nos pés dela tem uma lua. Então, tem o sol, as estrelas e a lua, representando aí o judaísmo, né, com as suas 12 tribos, e a lua é o islamismo. O símbolo do islamismo é a lua. A lua está nos pés dela ainda, viria depois, né? Então, ela estava com o sol e ela vai dar a luz ao cristianismo. Quando ela dá a luz ao cristianismo, aparece um dragão vermelho que quer matar a criança. Uhum. Então, existe aí uma interpretação que às vezes o pessoal faz, mas não é exatamente, não é a voz predominante. A criança é Jesus e o dragão é Herodes, porque Herodes não quis matar a criança. Mas não é exatamente isso. É o Império Romano querendo destruir o cristianismo. E aí eles levantam esses 7 cabeças como os 7 Césares que haviam existido até a época de João. Que E os são... 10 chifres? Não, esse tem só 7. Não, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres são as dioceses. O Império Romano era dividido em dioceses. Entendi. Então, as 10 dioceses seriam os 10 chifres. Hein? Muito bem. Então, esse Império Romano, ele teria tido já 7 reis. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas o primeiro é César, depois é Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Vitélio, que são os 7 imperadores que teriam existido até a época que João escreve isso aí. Então, são os 7 imperadores romanos, que seriam essas 7 cabeças. E os 10 chifres, segundo os estudiosos, seriam as 10 dioceses, as 10 porções. Chifre significa poder, né? Chifre é poder. Então, os 10 chifres significam as 10 porções de poder que ele tem. Tá? Muito bem. Então, esse dragão, ele quer comer a criança, ele quer matar a criança, ele quer comer. Nós estamos aonde? Que pedaço da história que a gente está? Nós estamos lá no século I, tá bom? Isso. Nós estamos no século I. Então, João vai interpretar do século I para frente. A gente vai assistir agora do século I para diante, tá? Daniel contava a história antes de Jesus. E João conta de Jesus para frente. E algumas imagens de besta que foram apresentadas por Daniel vão reaparecer agora, no capítulo 13. Não sei se dá para a gente chegar até o 13, mas vamos dar o 12 hoje. Vamos para frente. Versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ok. A mulher foge para o deserto durante o período em que o Senhor, quando essa criança nasce, ela é colocada como sendo aquele que vai reger o mundo, né? E essa mulher foge para o deserto, para um lugar onde não há poder, não há grandeza, para se esconder por 1260 dias.
mais uma vez aparece o 1260. 1260. Para quem ainda não se deu conta, 1260 dias são 3 anos e meio. Se cada ano der 360 dias, 3 anos e meio é 1260 dias, que é a mesma coisa que 42 meses. Então, quando se falar 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, não estamos falando no mesmo período de tempo, tá bom? 3 anos e meio é igual a 42 meses. E 42 meses de 30 dias é igual a 1260 dias. Aqui, isso vai aparecer muito dentro do texto, esses 1260 dias, outra hora vai aparecer chamado de 42 meses, outra hora vai aparecer como 3 anos e meio, em outro momento vai aparecer como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, porque um tempo mais 2 tempos, mais metade de um tempo dá 3,5, que são 3 anos e meio. Não preciso dizer que 1260 dias não são 1260 dias, porque um dia equivale a um ano, então são 1260 anos. Por essa conta, essa mulher ela vai ficar escondida no deserto 1260 anos. Tá bom? Existe muita convergência no estudo do Apocalipse pelos diversos estudiosos de que 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, refere-se à mesma base de tempo que é 1260 anos, que é chamado de o período da apostasia. A gente vai ver mais tarde o período da apostasia, para você entender melhor o que é o período da apostasia. Mas a gente grava aí que a gente vai ter um período bem difícil de 1260 dias. Vai ser um pouquinho depois de Constantino. Constantino é 324 da era cristã e é o início da contagem dos 1260 é em 610. Então, vocês pegam 610 e somam 1260, esse é o período da apostasia. Tá bom? Porque Constantino, ele realmente oficializou. A gente tem muito a ideia de Constantino como sendo aquele que tornou o Império Romano como religião oficial. Perdão. Tornou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Só que o imperador seguinte a ele desfez isso. Desfez. Teca, vai dar em 1870 mesmo. 610 mais 1800, mais 1260, 1870. Tá certa a sua conta. Bom, então aqui o que a gente vai ter? Nós vamos ter esse período aí do Constantino como um período em que ele consagra o cristianismo como religião oficial. Mas o cara que vem depois dele tira, senão tá errado. E desfaz. Aí depois do imperador que vem depois dele, vem um cara chamado Teodósio. Aí o Teodósio, se eu não me engano, é 381, se não me falha a memória. Teodósio vai e repõe o cristianismo como religião oficial. Dá uma confirmada aí depois, Laelder, mas eu acho que é Teodósio. 381, ele recoloca o cristianismo como religião oficial, aí daí não sai mais, aí fica de vez. Muito bem, então vamos para frente. A mulher foi dar à luz a uma criança, o dragão queria comer a criança é colocada num local no trono e a mulher foge para o deserto. E se esconde por 1260 anos nesse lugar, na expectativa de que ela pudesse mais tarde retornar para um ambiente seguro. Avante. Adelante. E a mulher, já lemos, né? 7º, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Versículo 8. Mas
não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ok. Então, o que aconteceu? Quando o cristianismo surge, é uma mensagem extremamente importante para o planeta. É uma mudança fortíssima. É uma mudança fortíssima. Jorge, só um esclarecimento a seu pedido. O cristianismo niceno converte-se na religião do Estado. Teodósio promoveu o trinitarismo niceno dentro do cristianismo e o cristianismo dentro do Império Romano. A 27 de fevereiro de 380, declarou o cristianismo na sua versão ortodoxa a única religião imperial legítima, acabando com o apoio do Estado à religião romana tradicional e proibindo a adoração pública dos antigos deuses. Então, era 380, falei 381, né? Mas é 380. Ah, Marion, já vou dizer porque 610. Isso vai aparecer. Eu vou até trabalhar isso melhor na próxima live, porque esses 1260 vai nos acompanhar o tempo todo. Mas Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é que vai falar desse ano de 610 como sendo o período do imperador Focas. Mas eu nem vou trabalhar sobre o imperador Focas hoje. E 1870, que foi a continha que a Teca fez, é quando é declarado que o Papa é infalível. E aí, naquela hora, ocorre uma... A gente vai comentar isso mais para frente. Mas é esse período, 610 a 1870, segundo Emmanuel, na obra Caminho da Luz. Então, o que aconteceu? Quando o cristianismo vem para o mundo, ele vem com uma mensagem profundamente transformadora, Laelda. Ele é uma mensagem, assim, espetacular para o mundo. E ocorre uma mobilização no mundo espiritual absurda. As entidades que não querem o progresso da Terra, elas se mobilizaram. E aqui eu preciso colocar uma questão. Preciso pôr essa questão, porque às vezes as coisas ficam assim meio soltas e a gente não... Você tem um livro de libertação aí, Laelder? Tenho. Vou ver se tem um livro. Deixa eu ver aqui. Peraí. No livro Libertação tem uma nota de rodapé no primeiro capítulo. No primeiro capítulo do livro Libertação, existe uma nota de rodapé, um asterisquinho, em que ele trata de uma palavra que ele usa nesse primeiro capítulo. A palavra se chama dragões. Já ouviu falar dessa palavra? Já. Em doutrina espírita? Eu vejo nesse livro aqui. Não, no livro Libertação, ele traz esse conceito de dragões. O que são dragões? Os dragões são espíritos que fazem oposição ao cordeiro. Tem aqui, achei, Jorge. Quer que eu leia? Leia. Diz assim: espíritos caídos do mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual, André Luiz. Então vamos lá. O que acontece? No livro Libertação, todo mundo acompanhando o que eu estou falando? Eu não deixei ninguém se perder, não, né? Eu vou conectar. O livro Libertação diz que quando a Terra foi concebida, quando a Terra foi criada, isso há 4,5 bilhões de anos atrás, você tinha o cordeiro, você tinha
o cordeiro, que seria Jesus, com sua proposta, e havia um grupo que fazia oposição ao cordeiro, que são os dragões. Então, tem o cordeiro e tem os dragões. Não confundir dragões com obsessores. Eles não são obsessores. Não são os funcionários, são os donos. Funcionários são os obsessores, são os donos. São os chefões, né, Jorge? O que os dragões fazem? Você já assistiu Guerra nas Estrelas, Laelder, alguma vez? Já, a série todinha. Você já viu que tem os Jedis? Os Jedi e os Sikhs. E os Sikhs. Você já viu como é que os Jedi se despedem? Eles dizem que a força esteja contigo. Contigo, E quando esses Sith se despedem, o que é que eles dizem? Não me lembro, Jorge. Que a força esteja contigo. Os dois se consideram representantes Sim. da força. Os dois se consideram representantes da força, tanto os Jedi como os Sith. Então, os Jedi acham que eles representam a vontade da força, considerada aqui Deus. E os Sith se consideram que não, que os Jedi estão tudo errado, que o certo são eles. Eles são os reais representantes da força. Os dragões, eles não descreem de Deus. Isso é muito importante observar. Os dragões, eles não são espíritos que dizem que Deus não existe. Não, isso não existe. Existe lei, existe universo, e nós somos os representantes dele. Porque na lei de Deus, o que rege é a justiça. E o cara fez, a gente existe para cobrar. Então, os dragões, eles não consideram que a misericórdia é instrumento da divindade. Pois é. Então, os dragões, eles não são opositores a Deus. Eles são opositores a Jesus, porque eles acham. E eles não chamam Jesus de Jesus, porque Jesus foi uma encarnação que ele teve na Terra, eles chamam de Cordeiro. Então, os dragões se opõem ao Cordeiro, eles acham que o Cordeiro está completamente errado. Que esse negócio de oferecer chance, misericórdia, mais uma encarnação. Não, tem que cobrar. Então, os dragões são cobradores da lei, como se Deus tivesse só uma face, justiça sem misericórdia. Quando o cordeiro nasce, qual é a representação do animal que simboliza o Império Romano, que tenta destruir o cristianismo? Um dragão. Uhum. É um dragão. João não representa com outro animal. Ele representa como o dragão, que é exatamente o que depois a literatura espírita vai apresentar como sendo os opositores ao cordeiro. Né? Bota aí uma pergunta do Gustavo Franco, o que ele diz? Jorge, os dragões não seriam relacionados ao princípio da encarnação dos espíritos em homens ou da época das primeiras migrações, ao invés de no início da criação da Terra? Olha, eles fazem oposição desde o princípio. Agora, a gente vai perceber a oposição deles de maneira mais efetiva quando a humanidade se apresenta, porque o trabalho deles de impedir a evolução anímica, de impedir o processo de transformação das formas materiais em formas mais evoluídas, acaba sendo pouco perceptível, porque a influência espiritual ela se dá muito mais na mente da criatura do que nos fenômenos de maneira mais material, né? Mas eles são opositores ao Cordeiro desde o princípio. Agora, quando a humanidade se forma, quando acontece a chegada dos espíritos, aí eles têm um espaço imenso para trabalhar. Quando chega na época da encarnação dos homens, aí você tem razão, Gustavo, que existe sim uma percepção muito mais aguda da ação deles, porque eles não querem o progresso dos homens, se incomodam com a lei de causa e efeito cheia de misericórdia, etc, 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 né? Bota a pergunta da Linda Vaz aqui. Qual a sua opinião sobre os Exus da Umbanda
pois se dizem cumpridores da lei. Seriam dragões? Não, não. Dragão está lá em cima. Dragão faz oposição ao cordeiro. Dragão faz oposição a Jesus, ao cordeiro, ao governador do planeta. Qual é a origem deles? Igual a nossa. Os dragões são espíritos que nem nós. Só que num certo momento em que eles se viram muito machucados por alguém, eles criaram tanto ódio dos seus perseguidores que disseram, quer saber? Eu vou me vingar de quem me fez mal. E faz a eleição pela vingança, pelo ódio, por tudo aquilo que diz respeito ao troco. E foi assim que eles se tornaram dragões. E nós podemos nos tornar também. E eles não são dragões por todo o tempo, eles também se transformam, eles também são sensíveis à mudança. Claro, eles são espíritos como nós, são espíritos como nós, idênticos a nós, com todas as características, só que se voltaram para a vingança. Vamos colocar numa encarnação, não acontece isso numa encarnação, que a gente vê tanto isso em filme de japonês, filme de Kung Fu, que o cara, né, o Lael que gosta de assistir, o sujeito entra e mata a família do cara todinha, e o que ele faz? O propósito dele é matar todo mundo que matou a família dele. É assim, aí o cara vai caçar um por um, aí mata todo mundo. Posso fazer uma pergunta, Jorge? Pode. A gente poderia dizer que a percepção, o notar-se da presença do dragão, é no momento que a gente sai do instinto para o sentimento, já que no instinto a gente é violento, a gente esquece. Poderia imaginar nesse aspecto, não estou falando de símbolo, a gente perceber a presença deles. Quando a gente começou a perceber. Sim. Não, porque enquanto para se transformar. Não. Enquanto instinto, a gente não percebia, porque estávamos na mesma faixa, né? De brutalidade, de vingança, de justiça. Aí, quando a gente sai dessa faixa, não estou dizendo que ele não existe, estou dizendo, quando a gente sai dessa faixa, é que a gente percebe a existência deles. Exatamente. Mas os dragões, eles não se formam saindo dessa região. Porque eles são muito inteligentes. Não são espírito bestinha. São almas que, por exemplo, eu fui um rei, fui um homem muito poderoso e eu desenvolvi uma sanha pela guerra. Henrique, eles quando passam pela terra não passam despercebidos. Eles costumam ser os senhores da guerra. Eles são os senhores da guerra, os senhores da loucura, no sentido de perturbações. Mas eles encarnam pouco, sabe? Eles não encarnam assim todo o tempo. São grandes inteligências, ainda, eu disse ainda, equivocadas no mal. Eles vão ser... são espíritos, na verdade, como todos nós. Dragão é só um rótulo. Dragão é um jacaré crescido, é um réptil. Daí que vem os reptilianos como sendo toda a falange ligada aos dragões. E tudo a ver, né, Jorge, simbolicamente. É o que caminha sobre a terra. Não se arrasta. Se arrasta, né? Se arrasta. E os dragões amedrontam os homens, os dragões têm poder sobre os homens. Porque se fosse o calango, né? Ouviu, Laelder? Ouvi. Se em vez de dragão fosse o calango, a gente não tinha medo deles, né? Isso. A osga. Como é que chama a osga aí? Chama o quê? Osga? Não sei o que é, não. Briba. Como é que é o nome? Briba. Briba, como é que a gente chama aqui, Robertinho? De briba? Lagartixa. Lagartixa. No norte chama osga. No osga? Osga. A mesma coisa, mesmo nome. Sim. Então, dragões, e deu para entender o que são dragões? Dragões são opositores, são espíritos, nossos irmãos,
que estão sujeitos ao mesmo processo evolutivo que nós, serão espíritos luminosos, mas num certo momento de sua evolução, já com a inteligência desenvolvida, decidiram se voltar para o mal, para a vingança, e vão viver um estágio, eles vão ver um período assim, depois eles se mudam. Só que é assim, quando sai um que se transforma, entra outro. Então a falange, ela permanece. A falange permanece. Só que não são os mesmos espíritos. Quando o planeta foi criado, havia um conjunto de dragões que faziam oposição a Jesus. Desses que faziam oposição, certamente não tem mais nenhum. Todos se transformaram. Mas a falange permanece, porque outros entram. Uns caem e outros assumem a liderança. Então, sempre tem espíritos em oposição ao Cordeiro. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Não, para mim está claro. Está claro? Então, agora você vai voltar e vai ler de novo o 7. Vamos ler o 7 agora. Certo, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Isso. Por que teve batalha no céu? Isso. Por que teve batalha no céu? Por que teve batalha no céu? Porque o cristianismo tinha chegado na Terra. Então houve uma batalha no céu. Quem lutava? Miguel e seus anjos de um lado, e do outro lado quem lutava? Dragão e seus anjos. Ah! Deu para entender por que é o dragão e seus anjos? A falange daqueles que se opõem a Jesus, se opondo ao Cristo, lutam para que isso não aconteça. Continue. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Opa! Então, o dragão, na verdade, é o grande obsessor da humanidade. Ele é o grande obsessor da humanidade. Ele é o grande ilusionista, o grande iludidor, que ilude as pessoas, criando falsas verdades. Aí vem a pior parte, segue. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. 10º. E houve... Pera. Essa parte que eu queria. Ele foi precipitado onde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Oh, meu Deus, encarnou tudo, desgraça. Encarnou. Então, os dragões, tendo perdido a batalha, eles encarnam na Terra para fazer oposição ao Cordeiro encarnados. Tem umas perguntas aqui que estão passando lá. Não, eu sei. Quer que eu coloque? Eu coloco. Fazer? Isso, os dragões mudam de lado. Isso aqui é lindo. O Cordeiro está no controle desde o princípio. Nunca mudamos de chefe. Mas os dragões já mudaram de chefe muitas vezes, porque eles mudam de lado. Quem tem dúvida Gregório, do livro Libertação, não é um dragão. Ele não é um dragão. Claro que não. Ele é um espírito que tem até uma certa importância. Mas não é um dragão. Mas ele é uma entidade de grande importância no mundo espiritual. Ele muda, ele se sensibiliza e é resgatado para começar uma mudança. Então, os dragões também, a seu turno, também mudam de lado. Vai, próxima. Alguns médios, Erlane Moura, alguns médios já viram espíritos dragões no seu dia a dia. O que fazer quando se deparar com esta visão durante o dia? A minha pergunta é possível isso? O que fazer? Não acreditar, porque não vai ver dragão. É por isso que eu perguntei, é possível ver dragão? Vai ver uma entidade se passando por um dragão ou usando uma forma de dragão. Mas não, gente, os dragões, eles nem se aproximam daqui.
são entidades que estão num processo muito arraigado de certeza do mal. Não vai aparecer, olha, na reunião mediúnica tinham 2 dragões, um sentado naquela cadeira, não vai ter, gente. Não vai ter. Mas o que eu posso ter? Eu posso ver entidades reptilianas, isso eu posso ver. Entidades em formato de réptil, que aparecem num ambiente de trabalho. Tem ambiente de trabalho onde existe muita maldade, muita perversidade, muita corrupção, muito tudo de ruim. Entidades reptilianas são vistas nesse lugar. Ah, era um dragão? Claro que não. O dragão está muito longe disso, comandando o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe deles. O dragão não é visto assim, de qualquer jeito, por qualquer pessoa. Tá bom? Vamos lá. Henrique Souza, depois de convertidos, deve proporcionar um excelente trabalho do bem, certo? Uma vez que são grandes inteligências, mas ainda equivocadas e voltadas ao mal. Tipo, Saulo convertido em Paulo? É exatamente isso. Quando eles se convertem, nossa, eles têm uma capacidade extraordinária. Imagina quando eles descem nas trevas que dizem, gente, eu estava equivocado. O poder, porque eles têm muito magnetismo, né? Eles têm uma capacidade de oratória impressionante, eles têm uma habilidade de comando, energia de comando muito forte. Quando uma criatura dessa se converte ao bem, descobre a necessidade do amor, meu Deus, vira uma potência. Só que tem que virar. Só que repare, Henrique, ele não vira assim, da noite para o dia, ele estava aqui, aí virou, já está servindo. Não, eles passam por um período longo de dor por conta do que fizeram de equivocado. Não é assim, olha, ontem eu estava contra Jesus, agora eu já aprendi que não é, vou começar a trabalhar. Não funciona. Eles passam por um longo período de dor, de tristeza, de sofrimento, de abatimento pela percepção de que estavam errados. E aí depois é que eles começam a caminhada deles. Então não é imediato, não. Demora para que isso aconteça, tá bom? A Linda Vaz reformulou. Reformulando minha pergunta, os Exus podem ser espíritos comandados pelos dragões? E se há falanges opositoras ligadas ao Coliseu? São 2 perguntas aí. Isso. Se os Exus podem ser espíritos comandados pelos dragões. Os Exus, eles não são necessariamente maus. Eles fazem o que pedem a eles. Eles podem ajudar. Eles podem proteger. Existem muitos trabalhos feitos em lugares bastante difíceis, por exemplo, de socorro para entidades que estão nas trevas, que essas entidades assim, elas são chamadas. No livro Ação e Reação, eu não vou falar que é o Exu, mas tem um momento da obra em que eles falam de uma prisão, que é dentro de uma caverna. E aí tem umas celas na caverna, e tem umas entidades horripilentas, horrorosas, que estão dentro dessas celas. Horripilantes, exatamente. Trancadas nessas celas. Elas são verdadeiros monstros dentro da cela, assim, estão trancados nessas cavernas. Quem é o carcereiro? O carcereiro não é diferente deles, não. O carcereiro também é uma entidade esquisitíssima, deformada, mas que se voltou para o bem. Voltou para o bem. Voltou para o bem. Então, assim, os Exus podem ser assim. No livro Memórias de um Suicida, tem uma passagem também interessante em que os mentores eles vão atender o pedido de Jerônimo, que quer tirar a filha do prostíbulo. Margaridinha, a filha de Jerônimo, está num prostíbulo, se entregando lá aos homens. Bêbada, totalmente embriagada, 20 anos de idade. E os mentores assim, nós temos que tirar a garota aqui, agora como é que a gente vai tirar? E são vários espíritos que estão lá tentando tirar a garota. A equipe de mentores ela tem várias pessoas. Sabe quem é designado para tirar a garota?
uma entidade que até pouco tempo trabalhava no mal. Eles viram para ela e dizem assim: você, fulano, vá lá e tire, Resolva. resolva. Aí essa entidade, que é dito no livro que até bem pouco tempo era uma entidade que fazia o mal, ela vai e se aproxima da Margaridinha e abraça as pernas dela. E a garota Cai. tomba, bate com a cabeça, pá, e desmaia. Quando a menina desmaia, a galera corajosa vai, todo mundo foge com medo do que teria acontecido, porque a garota caiu, está desacordada no chão. Todo mundo foge, a polícia chega e leva a garota para o hospital. Aí a vida dela começa a mudar. Então, a entidade que derrubou ela, que jogou ela no chão, bateu a cabeça dela, que fez ela se machucar, está trabalhando para o bem. Mas até ontem em termos, né? Era uma entidade que fazia o mal. Então, a gente não pode considerar assim, o Exu é uma entidade que só faz o mal. Não, faz bem também. Eles estão num processo como que de transição. Podem fazer o mal, mas podem fazer o bem também. Os Exus, os dragões, nem cogitam do bem. Coração seco, coração duro, coração frio, lágrima seca de ódio. Dragão, fala. Existe um tempo, Jorge. Não. Não, deixa eu terminar de falar. Existe um tempo para a gente mudar de lado? Ou isso aí não tem tempo? A gente dizer assim, daqui a alguns milhares de anos, você vai se transformar numa pessoa de bem ou vai seguir o bem? Ou não existe esse tempo, digamos assim, para o mundo, para questões morais? Código Penal da Vida Futura, artigo 1 até o artigo 1º até o artigo 5º. É o esforço do espírito que faz a mudança, que pode demorar o tempo que ele quiser, porque ele é o artífice da velocidade da mudança dele. Então Em quer síntese. dizer que a gente pode ter uma entidade que atravessa milhares e bilhões de anos dentro do mal. Olha, bilhões eu não sei te dizer não, mas milhares passa. Milhares passa. Milhares. Certo. Coração de pedra. Gustavo Franco tem uma pergunta reflexão assim. Jorge, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, no primeiro capítulo denominado Os Clarins Anunciadores, me pareceu surgir que seria exatamente a sétima trombeta. É Procede? uma, é uma alusão à sétima trombeta, né? Porque a gente vai ver na segunda história que a gente está começando a segunda contagem da história, a gente vai ver que essa sétima trombeta não é tocada e acaba, não. Porque ali no capítulo 11, tocou e o mundo acabou. Quando a gente for ver, o tocar é muito, muito longo. Ó, a Fátima está lembrando aqui que dragão é apenas uma representação. Tá bom? Apenas uma representação. Muito bom. Se dragões podem se tornar ovoides? Podem. Se eles tiverem o que faz um ovoide? Ter um único pensamento. Ódio, 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 ódio. Medo, 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 medo. Raiva, 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 raiva. Sexo, 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 sexo. Paixão, 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 paixão. Tudo que eu penso só uma coisa corre o risco de eu virar um ovoide. Esse dragão pode aparecer em aparência em formato branco, dando uma ideia de um dragão bom. Já aconteceu isso com uma amiga, viu e queria fazer mal para ela. Dragões não aparecem para médiums. Pode aparecer uma entidade se fazendo com imagem de dragão. E pode se aparecer como um dragão bonitinho sem ser. Mas Elaine, dragões não precisam ter, inclusive, os verdadeiros dragões não precisam necessariamente ter a imagem de um dragão. A gente observa no livro Nos Rumos do Mundo de Libertação que tem um bispo, o bispo
aparece lá o bispo de M, que eu não sei se esse M é Macapá, mas o bispo de M é um ser humano. É o bispo de M. Se fosse o bispo de N, eu até poderia imaginar qual seria a cidade, mas é o bispo de M. Então, o bispo de M, ele é um ser humano, ele é um ser humano. Aí, quando chega no final do livro que ele se irrita, que ele se revolta, ele assume uma forma lupina, ele se torna como se fosse um lobo. Então, você vê que no fundo dele existia essa forma, mas pode se apresentar como um ser humano normal. Marião coloca bem claro, né? Ela deixa uma situação, eu acho bem clara. Dragões são comandantes, não são soldados. Pronto. São generais, né? Estão lá no topo, está lá em cima. Beleza, perfeito. Vamos lá. O 10. Ou então o dragão, que é o perturbador da humanidade, o que engana todo mundo, caiu sobre a terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, muitos deles encarnaram na terra durante o período em que eles estão querendo fazer. Perderam, né, a batalha nos céus, eles encarnam na terra. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Beleza, então, ok. Então, o que aconteceu? A partir da chegada do cristianismo sobre a Terra, multiplica-se a quantidade de entidade perturbada que renasce no planeta. Ok, entendi. É isso que ele está querendo dizer. Então, deixamos para posterior questões, né? Sim. A gente pode parar aqui? Pode. A gente para. No 13. Então vamos terminar, porque ele vai só até o 17. Vamos terminar esse capítulo, porque o 13 começa com a besta, e vamos fechar isso aqui. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O materialismo persegue a religião por conta do cristianismo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, a mulher recebe asas para que ela vá para o deserto, onde não há nada, e ali ela fica protegida durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que são 3 tempos e meio, que são 42 meses, 1.260 dias. Ok? Então, ela vai se recolher no deserto. A religião se esconde no deserto, porque a besta que desceu sobre a terra vai fazer o zezéu no planeta durante esse período. Ok? 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. 17. O dragão tenta destruir a mulher, mas as forças espirituais impedem que a religião seja afogada. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pá! Fechou a lógica. Como o dragão não conseguiu matar Jesus, o que ele faz? Pode ler o 17. Ele persegue os seguidores. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Está mais claro do que isso, impossível.
que o dragão, quando viu que não conseguiu destruir Jesus e nem destruir a religião, ele passa a perseguir os cristãos. Ok. Então, ficamos... Lindo isso, né? Lindíssimo. Suas considerações finais. As minhas considerações finais é a gente perceber que esse capítulo 12, que é a retomada da história, conta o surgimento do cristianismo, a tentativa de perseguição pelo mundo espiritual inferior, o fracasso da tentativa de destruição de Jesus e a perseguição aos cristãos, feito pelo dragão, aqui representando o Império Romano. No capítulo 13 vai aparecer um outro personagem, que não é mais o dragão, agora já vai ser a besta. A besta vai aparecer. Besta só tem besta no nome, tá? Então a besta vai aparecer no próximo capítulo. É uma besta que de besta não tem nada. Besta que de besta não tem nada. Um abraço para todos. Liz, mais uma vez, muito obrigado, o carinho. E vocês do chat, muito obrigado pela participação, você da retransmissão. Aguardamos vocês mais ou menos daqui a um mês. Muita paz. Que Jesus os abençoe e bom final de semana.